eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito, aqui na sua TV Master, a primeira e única, toda nossa. E quando eu falo toda nossa, é do paraibano. Não sou paraibana, mas já me considero uma baiana paraibana de coração, porque eu amo de paixão essa terra que me recebe tão bem, que recebe a todos que vêm por aqui. E o programa Café com Direito, que tem o objetivo de levar informação jurídica para você, telespectador, eu gosto de lembrar que a gente também acompanha a evolução de direito. Eu brinco que eu sou uma eterna otimista e eu fico apaixonada, encantada quando eu vejo colegas investindo o seu tempo no estudo do direito que não está posto, no direito que está por vir. E eu estou aqui exatamente na companhia de um jurista maravilhoso que já desenvolveu um tema e continua trabalhando com o tema que é ativismo jurídico. Eu estou na companhia de Gustavo Rabai Guerra. Gustavo, professor Gustavo, seja bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila. É uma satisfação enorme estar aqui participando com você desse bate-papo, unindo o útil ao agradável, o café e o direito, essa energia que a gente tem em trabalhar o direito de uma forma muito entusiasmada e, assim, temos oportunidade nessas fleumas discutir temas que causam tanta preocupação para o público em geral, para a sociedade e nos deixam aí diante de perplexidades cotidianas que são extremamente instigantes do novo, para bem repensar os fundamentos do direito, do judiciário, enfim, de toda essa estrutura que a gente enfrenta no dia a dia, a partir de uma visão teórica, mas também aliado, obviamente, a preocupações práticas do dia a dia do advogado, do que nos deparamos no dia a dia, inclusive com relação ao papel dos tribunais hoje, que está sendo ressignificado. E assim, fico muito grato pelo convite e poder participar contigo aqui desse momento de reflexão. Perceberam que o meu entrevistado é uma pessoa super nova, mas uma cabeça assim, vibrante e bem questionadora. Vocês vão perceber até o final do programa, porque aqui nos bastidores eu já fiquei impressionada. Isso é muito bom. Mas antes da gente adentrar esse tema, que aí eu peço licença a quem não é operador do direito, que não está acostumado, mas como o Gustavo Rabai, ele é um professor, ele vai de forma bem didática explicar para você esse tema. E eu gostaria de dizer a você o seguinte, é um tema, é novo, mas traz uma problemática de extrema importância, com a concretude da justiça, Quem está dando concretude à justiça? E aí eu vou pedir ele um pouco dos seus termos mesmo de professor. Vamos falar de forma até mais simplificada. Dê o conceito do ativismo judicial. Bom, enfim, o ativismo judicial é um conceito um tanto quanto aberto, um conceito talvez polissêmico, talvez plurissignificativo, mas na sua essência, no seu núcleo básico, para que todas as pessoas entendam de uma forma muito clara, o ativismo judicial ele diz respeito ao protagonismo crescente do judiciário, a uma expansão do poder global dos juízes. Isso não acontece apenas no Brasil, mas é um fenômeno global, um fenômeno mundial, em que nós percebemos que o judiciário vem tentando preencher espaços que outros poderes deixaram de lado. Não se fala muito em vácuo dos demais poderes, especialmente do poder legislativo, e com isso uma espécie de suplantação, de preenchimento desses espaços pelo judiciário na busca da concretização de uma cidadania qualificada e também de um novo sentido para a democracia, em que não temos apenas a ideia de maiorias decidindo quais são as decisões políticas fundamentais, tomando as decisões políticas fundamentais, mas também o próprio judiciário entrando nessa arena e debatendo de maneira muito, acredito, muito promissora essas novas tendências de visão sobre direitos, a construção mesmo de direitos fundamentais, uma nova gramática dos direitos sociais e uma forma nova de se pensar, então, a interpretação jurídica. E o ativismo judicial, então, tem a ver com aquilo que se chama hoje em dia, até de uma forma admoestadora, de poder inédito dos juízes, ou de governo inédito dos juízes, que leva até alguns neologismos, como juristocracia. E de outro extremo, ditadura do judiciário, uma juristocracia. Esses termos são muito perigosos porque eles talvez não reflitam bem a complexidade do termo. E por outro lado, a gente tem uma visão também que às vezes o judiciário ele tem uma parcela de responsabilidade na construção da democracia e da cidadania ativa e por vezes alguns autores, até autores de renome, acreditam que operações, que movimentos do judiciário e do poder público são episódios, são eventos que podem ser identificados como judicialização da política ou até mesmo politização do judiciário,
como uma forma de ativismo. Vou aproveitar até e já te pedir para, se possível, você fazer, porque eu percebi nos teus textos, de parabéns, eu te parabenizo, porque eu li muito material seu, diferenciar. Você tem essa preocupação didática e acadêmica de fazer essa diferenciação, né? Você poderia agora fazer essa distinção? Sim, o ativismo judicial, ele guarda estreita relação com a ideia de judicialização da política e, de certa maneira, de uma forma reflexa, com a ideia de politização do judiciário. Então, o que seria cada um desses três ideias, essas três noções? Bom, a politização judiciária, eu acho que seria talvez a mais afrontosa, seria a ideia de que o judiciário ele se compromete com algumas posições ideológicas, sairia de sua neutralidade, que também é um pouco simbólica, não é uma neutralidade absoluta, mas a neutralidade judicial, ela traz uma confiança do cidadão, uma confiança do jurisdicionado para com a interpretação do judiciário, né, para a interpretação das leis pelo judiciário de uma forma um tanto quanto mais segura, a própria ideia da proteção da confiança do cidadão, da segurança jurídica, mas, por outro lado, ela descortina uma possibilidade de juízes se envolverem mesmo com problemas sociais e botarem a mão na massa. Nós temos aqui casos, inclusive na Paraíba, de um magistrado federal que conseguiu uma intimação, uma notificação do poder público, do governo federal, do governo municipal, para tratar de uma questão de uma criança que era cardiopata e sem audiência, sem liminares, simplesmente conseguiu uma reunião informal com autoridades públicas, gestores públicos de saúde, e transferiu no dia seguinte ao ingresso do Ministério Público, né? O Procurador da República solicitou o atendimento dessa criança que não tinha leitos para serem atendidos. No outro dia, o Judiciário Federal conseguiu, então, por uma intervenção tanto quanto mais sensível do magistrado, né? O doutor Bianu Arruda, que também é um professor, é um estudioso de direitos humanos, conseguiu levar essa criança até São Paulo. No dia seguinte, no Hospital das Clínicas, ela foi operada e uma vida foi salva. E de lá para cá, o poder público tomou as providências devidas, inclusive o serviço médico, que naquela época da decisão judicial não existia. Então, às vezes, a gente confunde um pouco a ideia de politização do judiciário e da própria judicialização da política com a tomada de consciência dos magistrados como elementos da administração pública também. E como, eu diria, vértices, né? Vetores máximos de uma ação pública de concretização da lei na tentativa de satisfazer os nossos anseios, né, os nossos direitos fundamentais que são tão propagados pela Constituição e pela doutrina, mas às vezes faltariam esse plus, faltaria esse que eu chamo para os meus alunos, eu sempre costumo dizer, faltaria turbinar o judiciário. A nossa preocupação seria os limites disso. Claro, né? E é comum. Eu tive a oportunidade, há 2 meses atrás, de entrevistar Luiz Roberto Barroso. E é claro que nos bastidores e após a entrevista, eu fui questioná-lo sobre esse tema, porque ele escreve muito bem sobre esse tema. E teve uma frase dele, que depois ele me mandou um material, um texto, que eu achei interessante e eu gostaria que você comentasse, que é o seguinte: judicialização é fato, ativismo é atitude. Ou seja, quando um poder se retrai, deixa espaço para o outro agir. Que é exatamente isso que você estava vindo falar. E o Barroso, ele tem uma posição muito interessante, muito marcante, que o Barroso, ele vem dizendo, vem alertando que nós saímos muito rapidamente, em poucas décadas, de uma passividade emudecida do judiciário para uma fase de desenfreada invasão do judiciário com relação a temas, a relações sociais, a situações políticas, a questões políticas, que configurariam, então, uma espécie de a usurpação mesmo pelo judiciário, que poderia configurar, inclusive, como essa ideia de um governo do juiz, uma ditadura da magistratura, o que seria, então, a factível, né, o que seria, então, constatável, seria que nós estamos buscando um equilíbrio. Um equilíbrio em que o judiciário ele consegue ter consciência dos problemas sociais, ele não fica mais inerte, não fica mais passivo, como os outros poderes, até citando o professor Gilmar Mendes, né, o professor, à época que era presidente do Supremo Tribunal Federal, falava, a gente também, quando está trabalhando com causas políticas, questões jurídicas de autoindagação, nós também não podemos incorrer em omissões tal qual o Congresso incorre. Se o Congresso incorre em omissões legislativas, ao Judiciário não é dado o direito, não é dado o alvedrio de decidir caminhar por uma omissão judicial ou jurisdicional. Professor, então a coisa vai começar a pegar agora, Vamos né? para pimenta agora, né? Vamos pôr um pouco de pimenta. Vamos que eu lá. A adoro. discricionariedade do judiciário brasileiro, ela não estará usurpando do legislativo, que é uma representação da vontade do povo, o poder de legislar na medida em que cria suas súmulas vinculantes?
Pois é, essa questão do judiciário como legislador positivo é uma questão que ela tem muita, eu diria, muita complexidade hermenêutica. A interpretação do que seria essa usurpação, essa invasão da competência legislativa, faz a gente perceber que a gente não pode mais tratar a separação dos poderes, a separação das funções do Estado, para até ter uma terminologia mais adequada, como Aristóteles, na Antiguidade, imaginava, ou como Montesquieu enunciou de uma forma um pouco mais categórica, como a necessidade de você separar as funções do Estado e, num sistema de pesos e contrapesos, encontrar, enfim, as funções precípios de cada qual para impedir o arbítrio, né, o poder freando o poder. Então, essas ideias, elas avançaram. Hoje nós temos um poder executivo que legisla também, por meio das medidas provisórias, não é sua função princípio, mas há uma tribunalização das comissões parlamentares de inquérito, então o Poder Legislativo também tem um papel jurisdicional, um papel como que um juiz, e nós temos no Judiciário a possibilidade de elaboração de regimentos internos e normativas internas dos tribunais, né, dos atos da corregedoria, das resoluções, e temos, inclusive, né, com o Conselho Nacional de Justiça, todo um novo poder regulamentar, inclusive foi o tema da minha tese de doutorado, todo um poder regulamentar próprio, por meio das resoluções, instruções, portarias, os atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, que quase se transformam em normas. A súmula vinculante é o ápice, talvez seja um momento marcante na evolução dessas novas atitudes do Judiciário, no sentido de tentar uma parametrização de como os juízes devem decidir causas, de como as leis devem ser interpretadas, para evitar aquilo que mais se critica hoje na estrutura do judiciário, que é a morosidade. Então nós temos muitas causas repetitivas, temos muitas matérias que já foram exauridas e não haveria razão de ser de uma rediscussão a cada novo caso desses mesmos temas. E a súmula vinculante, ela não se transforma numa norma, numa lei positiva, porque ela não passa pelo processo legislativo e ela tem uma possibilidade de ser, inclusive, revisada, ser modificada ou até mesmo anulada pela própria Corte, com um dinamismo muito maior do que a gente encontraria, por exemplo, no Congresso Nacional com a edição de novas leis. Verdade. Então, você considera, então, que a democracia não chega a ser ameaçada com esse papel tão atuante que está o nosso judiciário? Não, de forma alguma. Inclusive, é uma democracia qualificada pelo judiciário. A democracia representativa, ela pressupõe a ideia de um governo das maiorias. Mas o judiciário vai fazer exatamente esse contraponto contra-majoritário. O que seria isso? Seria exatamente a possibilidade de nós termos, na defesa dos direitos das minorias, uma deliberação do judiciário pela verdade. Enquanto que o Congresso, os legisladores e o poder público em geral, o executivo, deliberam em nome da maioria, o judiciário delibera em nome da verdade. Isso desde Locke, mas foi estruturado na prática e na teoria pelos americanos lá com o trabalho do Hamilton, Madison e Jay, que é chamado Os Federalistas, que eu recomendo logo como leitura primordial para quem se dedicar a esses temas da separação das funções do Estado e do novo papel, a nova consciência do judiciário, o novo poder dos juízes. Viu? A coisa está ficando cada vez mais polêmica, mas infelizmente o programa tem que dar uma pausazinha e a gente já retorna com esse tema que muito me encanta e eu sei que você que está nos assistindo também vai poder. E também, só para fazer um parênteses aqui, eu não falei ainda um pouco do currículo do meu entrevistado. Eu vou deixar isso para o próximo bloco. Já você vai retornar com o programa Café com Direito aqui na Esquina das Letras, no Zarinha Centro de Cultura. Retornamos com o programa Café com Direito.
Eu prometi a você que o Café com Direito é informação e cidadania, cada vez mais ampliando o teu conhecimento jurídico. E não é só ampliar não, é instigar, é buscar novos caminhos. Eu brinco que, para mim, as pessoas que mais conseguem chamar minha atenção são aquelas que não ficam acomodadas com o que está ali posto, com o que é contemporâneo. Tem que ultrapassar, tem que pensar além. E a gente fica muito feliz, e aqui a gente incentiva e a gente pede apoio para aquelas pessoas que pensam exatamente além. E assim é o Gustavo Rabai. Meu Deus, eu quero falar dele, ele me encaminhou um currículo assim riquíssimo. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar lendo o currículo dele. Eu vou perder a oportunidade de mostrar para o meu telespectador esse conhecimento, discutir esse tema que para mim é de extrema importância e tem que ser mais pesquisado, tem que ser mais debatido entre os colegas mesmo, entre os juristas, entre os advogados, o próprio judiciário tem que se discutir, tem que se avaliar, se autoavaliar, se ele está ou não preparado para assumir isso. Porque uma coisa que é interessante, professor, é que a sociedade, ela reclama isso. Sim, claro. O judiciário, o papel do legislativo, ele está em xeque. Não, infelizmente, não era essa a intenção, não era eu, acho que não é isso que se busca no Estado democrático de direito, mas infelizmente está em xeque. E aí se vê no judiciário, é tanto que as petições estão aí, a necessidade de concretizar e busca-se o judiciário. Mas e aí? Você acredita que o nosso judiciário, os nossos juízes, eles estão se preparando para isso? Essas sentenças novas que acontecem, esses questionamentos que a gente chama no vácuo jurídico, eles estão atendendo essa necessidade, essa nova necessidade do cidadão que necessita da concretude? Esse é um questionamento muito relevante que você faz dentro de um contexto bastante rico, porque eu tive a oportunidade de debater esse assunto já com alguns magistrados em mais de uma ocasião, em aulas de pós-graduação aqui na Escola da Magistratura, numa disciplina que é bem emblemática, Teoria da Motivação Judicial, uma disciplina também na pós-graduação do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal, né, na qual eu sou colaborador, que é uma disciplina relacionada à hermenêutica jurídica e ao papel, enfim, do judiciário nessa nova dinâmica social. E também tive a oportunidade de debater em congressos, especialmente magistrados trabalhistas preocupados com a função do CNJ hoje, né, e a tentativa de regulamentação e de extirpação de alguns problemas crônicos e ancestrais do judiciário, né, problemas até, diria, que remontam a séculos, está procurando agora minimizar, sequalizar nesse período. E eu tenho notado que o judiciário está procurando compreender o seu próprio comportamento. O judiciário está olhando para si, está precisando e está notando a necessidade de se autoavaliar, de se autoconhecer e lendo muito em ciência política. Há trabalhos da professora Maria Tereza Sadek, da Universidade de São Paulo, que faz um raio-x do judiciário. Ela considera uma imagem em movimento. Então tem que ter muita percepção, muita sensibilidade para perceber, para tentar notar quais são os problemas, né, que ecoam. O judiciário vem lendo também um pouco de psicanálise. Há hoje um movimento forte dentro da magistratura nacional para tentar compreender os anseios, as dificuldades psicanalíticas do próprio magistrado com relação às partes, com relação à estrutura do judiciário, os servidores. E a gente vê esse encontro muito bom, até porque quando alguém tem um problema, ela própria tem que procurar ajuda. Não é a gente, os advogados, né? Não é o calamandrei que vai dar vai dar um toque e os judiciários os juízes vão ficar... Olha, que eu acredito no papel do advogado e nessa questão do controle, de cobrança, de sentir, de ser termômetro ou não, da capacidade do próprio juiz de decidir, somos os advogados. Mas eu acho que assim, o judiciário está muito mais à frente nessa preocupação que nós advogados. Os advogados ainda... nós somos uma categoria que ainda está se profissionalizando. Então nós estamos muito mais preocupados com a questão de custas, com a questão da relação cliente. Nós não tivemos aquela formação anglo-saxônica de procurar compreender os casos e o comportamento judicial. Meu professor, que é norte-americano, meu orientador, o professor Terry Grohl, ele dizia que há 60 anos se estuda o judicial behavior, a ideia de comportamento judicial nos Estados Unidos, e ele notava que no Brasil são pouquíssimos estudos disso. E que os norte-americanos eles se preocupam muito mais com o custo-benefício das disputas judiciais do que efetivamente com a dogmática, com a doutrina, com a jurisprudência, que é conhecida por todos. Mas como os juízes vão reagir, quais são as idiosincrasias, quais são as provocações, os temperamentos da magistratura com relação a alguns temas bem sensíveis como meio ambiente, direitos sociais, direitos do trabalhador e toda essa pleiade de informações, essa nova gama de informações que nós estamos enfrentando nessa tão chamada viragem pós-moderna. Então o judiciário hoje tem uma autoconsciência bem maior
E eu acredito que sim, eles estão refletindo sobre esse papel e estão reconhecendo que eles estão convocados para discutir esses temas, não como uma coisa boa, eles estão vendo inclusive com preocupação, o que é muito bom, essa autocontenção dos juízes, eles não estão avançando de uma forma deliberada. O Paul Ricoeur, que é o grande filósofo francês, no prefácio de um livro de um magistrado, Antoine Garrapon, tem um livro chamado O Juiz e a Democracia, né? O Guardião das Promessas, e no prefácio desse livro do Garrapon, o filósofo Paul Ricoeur fala que os juízes estão convidados a descer ao inferno de preocupações que afligem a sociedade. A professora Ingeborg Maus, professora alemã, fala que o judiciário se transformou, não por vontade própria, mas foi por isso, não é um ato voluntário, mas pela provocação da sociedade, que ela chama de órfã, uma sociedade que não debate seus temas sociais mais problemáticos, ele se transformou no superego dessa sociedade. Então, o judiciário como superego da sociedade órfã, uma expressão extremamente densa, extremamente provocativa para a gente pensar como o judiciário hoje está colocado na parede. Sempre os juízes querem. Uma coisa interessante é que as novas gerações estão realmente se preparando, estudando e se transformando em verdadeiros, não ativistas, mas eu diria artífices, né, dos direitos. Estão reconhecendo novos direitos, reconhecendo uma nova gramática social, uma nova percepção dos anseios da sociedade, uma construção social do direito. E uma figura que o professor Garrapon faz na França, né, até preocupado com o crescimento desse conjunto de juízes ativistas, ele considera, no caso do professor Garrapon, ele vê com muita restrição, ele é um pouco pessimista com relação à França. Ele faz um trocadilho com pequenos burgueses, ele chama de pequenos juízes, le petit juge. Então esse le petit juge é um sentido pejorativo. São os pequenos juízes que querem se transformar no centro irradiador do direito e da justiça. Olha, me preocupa muito. A gente sabe que quando ele fala sobre o juiz Hércules, que é capaz de tudo, a gente também já está ultrapassado. Não é isso que a gente espera também do juiz. Mas imagina, diante dessa... ou ausência, ou então, eu digo, da própria apatia do cidadão em provocar o legislativo, acaba sendo mais fácil e mais cômodo na pessoa do advogado ele provocar o judiciário do que ele provocar o legislador que ele votou, que ele está totalmente distante. Então, a figura do advogado, a figura do direito, para ele estar mais próximo. Então, ele vai ali e provoca, ele busca, porque eu acredito que dessa forma a justiça ela fica muito mais acessível ao cidadão. É verdade. É nesse momento que eu vejo o lado positivo e fico buscando esse lado positivo nas minhas pesquisas. Me preocupo com a questão da democracia, me preocupo em estar ou não o juiz preparado, né? Porque não adianta, ele tem uma formação e quer queira, quer não, ele acaba passando isso para a sua sentença. Por mais que a gente espera do judiciário ele ser imparcial, mas a própria postura dele como cidadão, isso reflete na sua sentença, na sua preocupação em relação ao direito do outro. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, por isso a necessidade do discurso, por isso a necessidade do debate. Essa sua leitura é irreparável. Eu acho que realmente ela considera o movimento pendular de um judiciário mais ativista e com relação a um judiciário mais conservador, que eu acredito que está em franca extinção. Eu acho que nós estamos vivenciando hoje um momento em que o judiciário ele tem como ídolos maiores o ministro Celso de Mello, o ministro Joaquim Barbosa, o próprio ministro Gilmar Mendes, que apesar de ser muito criticado, tive uma convivência pessoal com ele na UNB e notei uma pessoa que tem uma carga de trabalho fascinante, imprimir um ritmo de trabalho muito intenso ao Conselho Nacional de Justiça. E essa consciência, ela talvez, como um aporte teórico, ela se desdobre em duas teorias, em duas correntes, em dois movimentos. Um movimento que é o do Garrapon e do professor alemão Habermas, o Jürgen Habermas, que considera um procedimentalismo em que a judicialização, o ativismo, só teria um lugar, só teria um espaço. Se dentro de um debate público muito amplo, inclusive com eu diria, com uma espécie de aval da sociedade, que a sociedade conclama os juízes a terem essa postura mais ativista, e por outro lado, uma posição mais otimista do professor Dworkin, que é um professor norte-americano, que você acaba de citar, que tem essa leitura moral da Constituição, reconhece no espaço da Constituição a última possibilidade de se concretizar com a cidadania, e o direito vai ser todo principiológico, todo baseado em valores, né? E assim que tem encaminhado o nosso brasileiro, sim, trabalhando exatamente, de alguma coisa fática, hoje em dia não dá para se falar de direito sem ser com interpretação à luz do direito da constitucional, exatamente. E o professor italiano, o professor Mauro Capelletti, que tem inclusive uma presença no Brasil, né, com um trabalho célebre chamado Acesso à Justiça,
E no caso do professor Capelletti e do professor Dworkin, eles conclamam a possibilidade do judiciário realmente tomar a frente desses principais dilemas sociais que nós vivenciamos hoje, de uma maneira a verificarem, né, a constatarem, a vislumbrarem na judicialização da política, no ativismo judicial, o último recurso, ou seja, a nossa última possibilidade de sermos felizes, né, a tábua de salvação. Já que o Congresso falhou, eles não estão legislando, e às vezes quando não legislam, estão legislando, né? Às vezes quando o Congresso se omite, ele está se omitindo de forma proposital. Né? Então, às vezes, ao não legislar, eles estão legislando de alguma forma. E o Judiciário, quando intervém, promove uma catarse, promove talvez uma forma de repensar os direitos e as garantias, o ambiente social político, e eu acho que é isso que eu chamo de turbinar mesmo a estrutura pública. Eu acho muito legal, eu acho que dá uma nova dinâmica à democracia, eu acho que é um contraponto importante esse que se faz. Então, olha, eu vou, já que nosso tema está assim, o nosso tempo, quer dizer, está acabando, o tema tem muita coisa para ser discutida, e como eu já avisei e afirmo, eu sou otimista, eu gostaria de saber o seguinte, e essa é uma discussão posta, que graças a Deus estamos conseguindo focar, estamos conseguindo levar para debate, a gente está aqui democratizando esse debate com o nosso telespectador, está saindo do campo acadêmico, né? Estamos conseguindo sair do campo acadêmico. O que é que você espera dessa situação? Afinal de contas, o legislador vai se acomodar com essa dinâmica do nosso judiciário? O judiciário ele vai ampliar essa participação? Vai ser refreada? Como é que você vê isso? Brasil futuro, Brasil, vamos situar Brasil. É como a gente vem percebendo, como é um movimento muito recente, nós temos 20 anos, um pouco mais de 20 anos de uma democracia constitucional renovada, e o judiciário saiu dessa inércia e agora realmente ele está encontrando o fio da meada, está encontrando essas suas novas vocações, está sendo convocado e está se tornando partícipe mesmo dos grandes debates sociais. Eu acredito que à medida em que o judiciário fica sob as vistas do grande público e fica sendo interpretado, analisado por todos os atores sociais mais relevantes, pela sociedade em geral, eu acredito que o judiciário acaba equalizando essa sua necessidade de intervir de uma forma um pouco mais, eu diria, mais densificada, um pouco mais presente em questões de autoindagação. Inclusive, eu tenho um autor, que eu trouxe até o livro dele, que eu tive a oportunidade de ler alguns anos atrás, e agora saiu a edição em português, que é o John Hartley Lee, né, que é o Democracy and Distrust, Democracia e Desconfiança. É o nosso papel aqui também fazer boas indicações de literatura, para quem quiser se aprofundar no tema. É um livro fácil de ser encontrado, porque é publicado e editado pela Martins Fontes, agora no Brasil. Esse livro, durante muito tempo, ficou indisponível para o leitor e para o público brasileiro, e é um autor que traz essa visão comedida, uma visão realmente da necessidade de reequilibrar forças, né, de ressignificar a separação das funções, de repensar a função judicial, a função estatal, e de se perceber que os excessos vão acontecer sempre, mas o judiciário vai dar um jeito, e faz parte do crescimento, o judiciário vai dar um jeito de promover a sua autocontenção, e já está preocupado com isso. Nós temos casos de excessos, né? Claro. A gente tem casos em que está se judicializando até o nosso café, eu acho que esse aqui passaria pelo crivo da maior parte dos magistrados que eu conheço, de todas as instâncias. Nós temos jurisprudências assim bem interessantes. Ao meu ver, eu gosto da leitura e gosto da visão muito de Roberto Alexi, eu acho ele muito otimista. E ele enxerga essa necessidade do controle, né? O juiz, ele fazendo esse controle da ponderação, e aí vai usando as técnicas. Então, é isso aí. Eu gostaria de cada vez mais trazer aqui para o debate do programa Café com Direito juristas do seu nível, e eu tenho conseguido fazer isso, eu agradeço a sua participação. E gostaria aqui de incentivá-lo a continuar pesquisando. Um colega novo com essa visão, eu acho maravilhoso. Fico triste de saber que o seu livro já está esgotado, mas eu vou torcer aqui para a sua tese de doutorado, ou a sua tese de doutorado vir a ser publicada mesmo, para a gente poder incentivar mais. A leitura é de extrema importância no nosso campo de direito. É uma profissão da advogada, ela é maravilhosa. Eu estou aqui só defendendo a classe, não, mas eu sou fã número 1 da advocacia. Eu acho que o nosso papel é assim brilhante, até nessa construção do ativismo jurídico. A gente provoca, a gente é instrumento do cidadão para isso. Mas a gente precisa estar cada vez mais estudando. E isso aí é indiscutível, assim, é peça-chave. Não dá para a nossa categoria ela ficar acomodada. A gente tem que sair dessa acomodação, porque a sociedade clama isso.
Não dá para a gente ficar acomodado ainda, ficar na ideia ainda dos nossos justos filósofos aí. Não dá. Temos que trabalhar, temos que ir muito mais além, temos que pensar. Brasileiro nenhum, homem nenhum, mulher nenhuma tem que se acomodar com o conhecimento. Aqui está um exemplo disso. E o programa Café com Direito, infelizmente, fica por aqui. E a gente gostaria, quando a gente fala de investir em conhecimento, professor Rabai, a gente gosta de falar também das instituições que incentivam isso, que é o caso aqui do Zarinha Centro de Cultura, com um evento que ele tem todos os sábados, agora nessa segundo semestre, que é a literatura e direito. Você fez um trabalho bacana com o leitor aqui no Zarinha. Com o Bernardo Slink. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que divulgar. É o papel nossa, que trabalha, além de advogado, trabalho com a imprensa, é divulgar coisas boas e positivas para incentivar e saber que é possível, sim, a gente pensar de forma otimista com o direito e com o conhecimento. É isso aí, o programa Café com Direito. Café com Direito fica por aqui essa semana e muito obrigada, professor. E até a próxima semana.